conceito da física usado para representar grandezas não escalares. Uma das primeiras definições de vetores foi em 1797, com Gaspar Russell, que define os vetores como linhas dirigidas. Mas somente no século XIX, a definição de vetores, ao qual estudaremos agora, foi efetivamente definida. Então, podemos definir o vetor como um tipo de segmento de reta que apresenta direção, sentido e módulo. Então, a gente pode usar uma reta suporte para representar um vetor. A gente destaca o ponto A, destaca o ponto B, e o vetor ele vai ser traçado entre esses dois pontos, A e B. A direção do vetor ela é definida a partir de uma reta suporte, ou seja, essa reta aqui que a gente pode chamar de reta R. O sentido define-se a partir do ponto final, ou seja, ponto A, para o ponto B, ponto final. Então o sentido é ponto inicial e ponto final. O módulo pode ser definido tanto pelo comprimento do vetor, ou seja, a gente pede uma régua e fazemos a medição aqui, que vai dar 7,5 aqui no caso. E também podemos achar o módulo do vetor a partir de um vetor pré-definido, um vetor unitário. O vetor unitário ele é um vetor que possui módulo igual a 1. Então, a gente comparando assim, a gente pode encontrar o módulo do vetor. Para representarmos o vetor, a gente pode nomeá-lo, vou usar o V aqui como nomenclatura, e um traço com uma seta sobre a nomenclatura. Essa seta ela é a definição de representação do vetor, é a notação de vetor. Também temos a notação A mais vetor igual a B. Ou seja, o ponto inicial do vetor é transportado até o ponto final pelo vetor. Então, vetor V. Também podemos usar os vetores no plano cartesiano. A gente pega um plano cartesiano qualquer. E traçamos o vetor. Vetor V. Para a gente achar o módulo desse vetor, a gente pode usar os eixos. A gente coloca aqui x2 e aqui x1 e aqui y2, y1. E para encontrarmos o módulo desse vetor V, a gente faz o que? Pitágoras, que é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Os vetores também podem ser representados nos eixos dos complexos, que a gente traça o eixo, um plano complexo aqui, onde aqui estão os imaginários. E aqui nós temos um real, os reais. Então a gente traça um vetor qualquer, que a gente pode chamar de vetor P. Então aqui é o vetor P. E P, na representação dos números no plano complexo, a gente define P como x mais iz e y. Então, também nós temos y1 e x1. E para encontrarmos o módulo desse vetor P, a gente faz o mesmo cálculo que a gente fez no plano cartesiano, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Outro tipo de representação de vetores é o vetor 3D. Então aqui eu já desenho o plano 3D e a gente traça um vetor. A gente pode traçar um vetor P aqui, um vetor P ou um vetor qualquer. E nesse caso, o nosso vetor ele tem origem nos pontos 0, 0 e 0. Então a gente chama aqui de vetor P. A notação de vetor P, a gente fala que ele está no eixo x, y e z. Então a gente fala que o vetor tridimensional é representado por três coordenadas, uma para cada eixo.
Então, aqui, notação, outro tipo de notação é VP, perdão, igual a x, y e z. Então aqui é um vetor 3D. Visto então as diversas representações dos vetores em seus respectivos planos, vamos ver agora alguns tipos de vetores, então, os mais recorrentes. Um dos mais recorrentes é o vetor nulo. O vetor nulo é um vetor que tem como ponto final o mesmo ponto que foi definido como seu inicial. Ou seja, um vetor que é igual a... ou seja, ele tem um ponto final e inicial no mesmo lugar. E, consequentemente, o seu módulo é zero, o seu sentido e sua direção são arbitrários e ele corresponde à origem. Também temos o vetor unitário. O vetor unitário é aquele vetor que possui um módulo igual a 1, independentemente do seu sentido e direção. Também temos o versor. O versor é um vetor gerado a partir de outro, sendo que o vetor unitário de mesmo sentido e direção é o do vetor em questão, é o vetor versor. Então a gente pode traçar isso um vetor aqui, um vetor qualquer. A gente vai chamar de vetor V. Ao mesmo ponto que a gente traça um vetor de módulo 1, que vai ser o vetor U. E aqui a gente faz o vetor V. Vetor V não, sempre uso V, gente. Vetor 2, como está no negócio. Então a gente define o vetor versor, o vetor U, porque ele possui o mesmo sentido, ele é unitário e... possui o mesmo sentido, é um vetor unitário. Já o vetor U2, ele não é o versor de vetor V. E para ter um vetor versor, a gente precisa de ter pelo menos dois vetores, porque é uma comparação. Não dá para ter um vetor versor sozinho. Outro tipo de vetor é o vetor oposto. É também definido a partir de outro vetor, assim como o versor. E ele possui a mesma direção, eles possuem a mesma direção. Então a gente faz aqui. Esse aqui é o vetor A. E aqui é o vetor A2, sei lá. E eles possuem a mesma direção e o mesmo módulo, mas o sentido deles são opostos. E por isso ele tem esse nome, vetor oposto, porque ele tem sentido oposto, mas o módulo e o sentido deles são iguais. A direção que é diferente. Agora que a gente viu os tipos de vetores, agora a gente vai falar sobre a classificação dos vetores. Uma das primeiras classificações que a gente tem são os vetores coplanares. Vou bater nesse cachorro. Vou matar esse cachorro. Os vetores coplanares são os vetores que estão no mesmo plano. Então a gente define um plano aqui. Não sou eu batendo nesse. E eles estão no mesmo plano. Então a gente traça três vetores aqui. Então o vetor U, o vetor V e o vetor W, plano π, eles são coplanares, porque eles ocupam o mesmo vetor. Seria a mesma coisa eu traçar três vetores nessa folha e eles estariam ocupando o mesmo plano, então eles seriam vetores coplanares. Já os vetores não coplanares são o oposto disso, são vetores que ocupam planos diferentes. Então a gente traça dois planos aqui, vou bater nesse cachorro. Não tem como. E como é que eu traço aqui? Como é que traça isso, gente? Aqui nós temos o plano π, aqui nós temos o plano alfa. E a gente traça um vetor aqui no plano alfa, que é um vetor W, por exemplo. E no plano π a gente traça o vetor V. E no caso aqui, esses vetores eles não são coplanares. Não são coplanares, porque eles ocupam planos diferentes. Ou seja, seria a mesma coisa de eu pegar uma outra folha de papel, além dessa, e traçar um vetor aqui e traçar um vetor nela. Então, eles não seriam coplanares. Eles seriam não coplanares. Também nós temos... Peraí. Planares. Nós também temos os vetores paralelos. Os vetores paralelos são chamados colineares também. São vetores que apresentam a mesma direção. Aqui a gente tem uma reta suporte e a gente traça ele aqui. Vou pegar uma outra cor.
a gente traça o ponto A e o ponto B. E aqui nós temos o ponto C e o ponto D. A gente traça um vetor aqui e outro vetor aqui. Um vetor V e um vetor U, por exemplo. Então esses vetores, eles são paralelos. Eles não necessariamente apresentam a mesma reta suporte, mas nesse caso a gente usou como reta suporte é igual. Outra classificação que podemos dar aos vetores são os vetores equiversos. O vetor equiverso, os vetores equiversos, porque necessariamente são dois, eles são vetores que apresentam o mesmo sentido. Então a gente traça o vetor U e o vetor T aqui. E como a gente pode perceber na figura, eles não necessariamente apresentam o mesmo módulo. Para o vetor ser equiverso, ele tem que necessariamente apresentar somente o mesmo sentido. Outra classificação que podemos dar são os vetores contraverso. Os vetores contraversos, eles são aqueles que apresentam sentidos diferentes. Então a gente vem aqui o vetor U e o vetor V. Vetor V. Aqui, o vetor contraverso, ele apresenta o sentido diferente. Ele não é a mesma coisa que o vetor oposto, porque o oposto, ele necessariamente tem que ter o mesmo módulo. Já os vetores contraversos não precisam ter esse mesmo módulo, eles podem ter módulos diferentes. A regra para o vetor contraverso é a diferença de sentido. Para somar os vetores, a gente usa a propriedade geométrica. Os vetores são grandezas geométricas, então, para fazer a soma, a gente usa operações geométricas. Para somá-los geometricamente, basta pegar a extremidade de um vetor e ligar na origem de outro, e depois traçar uma reta que sai da origem do primeiro vetor e chega na ponta do último, sendo esta reta, então, o vetor resultante da soma. Então, a gente vai traçar aqui duas retas de suporte, a reta A e a reta, o ponto A e o ponto B, e aqui a gente traça o ponto C. A linha, então, nesses pontos aqui, a gente traça dois vetores, o vetor V e o vetor U. Então, nós temos aqui que B é igual a mais U. Também podemos dizer que C é igual a B mais V e que U mais V é igual a C menos A, como a gente pode ver na figura abaixo. Então, o vetor resultante de U e V, que a gente tem que traçar aqui o sentido deles, que eu esqueci, vai ser exatamente aqui, C menos A. Então aqui vai ser o vetor U mais V. Então essa é uma das formas de somar vetores algebricamente. Outra forma de calcular vetores é a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo a gente faz um plano aqui cartesiano, dizendo qualquer. A gente traça o plano X. Aí nós traçamos dois vetores. A gente traça o vetor B e o vetor X. Aí, pra a gente usar a regra do paralelogramo, a gente pega a imagem geométrica de cada um dos vetores, a gente pega a imagem do B e a imagem do C e coloca sobre o outro vetor, o vetor oposto ao outro vetor calculado. Então a gente pega o B, que está aqui, a gente faz isso. Aqui a gente pega o vetor B e aqui a gente pega o vetor C. A imagem do vetor C sobre o vetor B. E aqui é o vetor C. A soma dele, a gente pega então o ponto aqui, o ponto de interseção dos negócios, das imagens, e traçamos uma reta até a origem. Aqui então, essa reta de origem seria o resultado da soma dos vetores B e o vetor B e o vetor C. Então essa é a regra do paralelogramo. Os vetores, eles têm algumas propriedades que a gente pode usar para a soma deles e algumas propriedades
que vai nos ajudar a conhecer melhor os vetores. Uma delas diz que o vetor ele pode ser decomposto em duas partes, uma vertical e uma horizontal. Então a gente traça um plano cartesiano qualquer aqui, que é o y, aqui é o x, e a gente traça o vetor. Vetor, sei lá, vetor régua, sei lá. E aqui a gente pode dizer que a decomposição do vetor na vertical seria o vetor régua y e na horizontal seria aqui o vetor régua x. Outra propriedade do vetor, essa aqui é a propriedade de... Outra propriedade do vetor é a associativa. A propriedade associativa, ela diz que tendo os vetores u, v e w, nós também temos que u mais v mais w é igual a u mais v mais w. Essa propriedade associativa, ela diz que isso é igual a isso. Que é o vetor u e aqui é o vetor v. Outra propriedade é a do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro, ela diz que definindo um vetor neutro ou nulo, nós temos um vetor u mais 0, que é um vetor neutro, igual a u. Ou seja, um vetor nulo mais um vetor qualquer vai dar o vetor qualquer, ou seja, o vetor u. Um vetor neutro, então, é o elemento neutro da soma de vetores. Outra propriedade é o do elemento oposto. A do elemento oposto, ele diz que para todo vetor, há um vetor correspondente negativo. Ou seja, se a gente tem um vetor v, há também um vetor menos v, que é igual a v mais menos v, que tem que dar um vetor nulo, ou seja, um elemento neutro. Nós também temos a lei do cancelamento. Do espaço. Na lei do cancelamento, ela diz que nós temos o vetor u mais v é igual ao vetor u mais w. Então, v é igual a w. Porque nós temos os vetores u aqui, eles vão se anular. Então, nós vamos ter que v é igual a vetor w. Essas são as propriedades dos vetores mais conhecidas. Outra lei é a diferença de vetores. Essa lei fala que para os vetores v igual a AB e u igual a CD, temos que a diferença de VU menos U é igual a A menos C, B menos D. Essa é uma outra propriedade da soma de vetores. No caso, subtração, que é o inverso da soma. Agora que conhecemos a soma dos vetores, vamos entender agora a multiplicação de vetores por escalar. Escalar é nada mais nada menos que um número real, e a gente consegue então multiplicar um número real por um vetor qualquer. Antes de fazermos as multiplicações, vamos entender alguns conceitos da multiplicação por escalar. Quando a gente multiplica um vetor v por uma escalar, a gente vai dizer escalar a gente pode perceber que o vetor v vai possuir a mesma direção. Ele também vai manter o mesmo sentido caso a escalar a seja maior que zero, ou seja, o mesmo sentido para a maior que zero. Se a for menor que zero, o sentido de v vai ser alterado, ou seja, ele vai ser o sentido oposto. Sentido oposto.
corta. Ação. E para encontrarmos o vetor resultante de uma multiplicação de escalar por um vetor, isso vai ser o quê? Vai ser o módulo da escalar vezes o módulo do vetor, ou seja, o comprimento do vetor. Então aqui vai ter o vetor resultante, vai ter a solução. Conjunto de solução. Para definir o sentido desse resultante, basta a gente olhar o sinal da escalar. Se a escalar ela for maior que zero, o sentido vai permanecer, o sentido de V vai ser igual. Caso a escalar seja menor que zero, o sentido vai ser oposto. Um conceito importante da multiplicação de vetores é o múltiplo escalar, que na análise de dois... E para a gente deles V e Z, nós temos que V é igual a A vezes Z, sendo que A é uma escalar. Então, através disso, é possível concluir que V e Z são dois vetores paralelos, pois possuem a mesma direção. Lembrando que isso só ocorrerá caso A, ou seja, a escalar, for diferente. A multiplicação de vetores também possui algumas propriedades importantes. Uma delas é a associativa de zero. Nela, a gente tem para as escalares A e B e para o vetor V nós temos que A vezes B, V é igual a AB vezes V. Porque na multiplicação de vetores, a ordem dos fatores também não altera o produto, assim como na propriedade dos números reais, isso acontece com a multiplicação de vetores. Outra propriedade é a distributiva, que para qualquer escalar, seja ela A ou AB, e para os vetores V e Z, nós temos que A vezes V mais W é igual a AV mais AW. Ou também nós temos A mais B vezes V é igual a VA mais VB. Tanto na multiplicação por escalar pela soma de vetores quanto no vetor pela soma das escalares, aplica-se a propriedade distributiva. Também é importante saber que qualquer que seja um vetor V, um V é igual a V. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham realmente entendido, até porque vale muito ponto essa praga, eu não estou podendo tomar recuperação. E que tenham gostado. E só para terminar, eu acho super válido deixar um recado, porque nunca é tarde, né?